Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje vamos falar aqui de um fundo muito, mas muito bom, que eu sou até suspeito de falar. O nome dele é Alaska Black. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e deixa seu like aí no vídeo para ajudar a gente a impulsionar mais o canal, a impulsionar mais o vídeo e ajudar as pessoas a investir melhor. Hoje vamos falar um pouco de o que é um fundo de ações e qual é o melhor atualmente, no ano de 2018, que tem demonstrado aí nos últimos 24 meses uma boa performance, quanto está rendendo e qual é um pouco da estratégia dele. O FIA, Fundo de Investimento em Ações, é responsável por investir o dinheiro de seus clientes, seus cotistas, em no mínimo 67% em ações ou derivativos de renda variável. O que o Alaska tem feito de diferente, que muita gente tem se perguntado, por que eu não investi antes? Por que eu não peguei esse fundo? O Alaska, ele é do gestor Henrique Breda e o sócio fundador da Asset, da gestora, é o Luiz Alves Paz de Barros, que é um excelente gestor. Ele já saiu na Bloomberg como bilionário anônimo que teve um rally de 1000% na bolsa. Vou até colocar essa notícia aqui, ó. Um bilionário anônimo aí que saiu na Bloomberg. E eles têm uma gestão muito boa, que eles brincam. O nosso time de ações é como se fosse uma seleção, onde eu coloco a Comgás como goleiro na defesa, uma zaga forte com Fibra e Suzano e um ataque com Magazine Luiza. Magazine Luiza, ação que rendeu muito, já falamos aqui no canal. Se você não viu o vídeo, o link está aqui na descrição. Veja o vídeo mostrando como quem investiu em ações da Magazine Luiza hoje já está com mais de R$1 milhão, numa certa estratégia, um certo valor. Uma ação que rendeu mais de 10.000%, isso mesmo que você ouviu, 10.000%. E subiu um monte, e aí deu super certo junto com o fundo Alaska Black, que teve a rentabilidade impulsionada aí junto com as ações da Magazine Luiza. O fundo nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, ele rendeu mais de 100%. Ou seja, eu mais que dupliquei meu capital deixando o dinheiro no fundo durante 2 anos no Alaska Black. Ah, Igor, mas quando eu comparo um FIA, um fundo de ações, eu comparo com o Ibovespa. Como é que foi a comparação dele com o Ibovespa? Vou colocar aqui, ó, isso aqui você acha no site da gestora mesmo, no site do Alaska. Ele, a Ibovespa e IPCA mais 6%. Você pode ver que ele está dando uma surra nos dois indicativos. Ou seja, ele dá uma surra em muita renda fixa e dá uma surra na Ibovespa. Então, um fundo de ações que rende até muito mais do que as próprias ações do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com certeza é passível aí de colocar um dinheiro, de querer crescer, colocar uma quantia nele, para ter uma ideia, para experimentar e para ganhar dinheiro. Igor, me fala mais um pouco sobre a posição aí de ações, o que eles têm de estratégia, como que eles atuam aí no mercado financeiro. A estratégia do Paz de Barros é muito simples, é a estratégia buy and hold, que muita gente não consegue fazer sozinho com as ações e aí acaba colocando dinheiro no fundo para fazer com o fundo. Isso foi muito bom com Magazine Luiza, com Suzano e com Fibra. Foram 3 ações que explodiram aí nos últimos meses. E o fundo estava comprado nessas 3 ações. As 3 ações subiram mais que o Ibovespa, logo o fundo subiu mais que o Ibovespa também. Igor, com relação a CDI, quanto que eu tenho que pensar comparando o Alaska com a CDI? Geralmente a CDI ela é um benchmark de renda fixa, ou seja, ela é um marcador financeiro comparativo de renda fixa. Mas quando você compara com a Alaska, que é um fundo de ações, um FIA, Fundo de Investimento em Ações, você percebe aí que tem uma rentabilidade muito grande. Mais de 650% da CDI nos últimos 24 meses. Ou seja, 2 anos, 650% da CDI. É muita coisa. Rendeu mais que 6 vezes a taxa de juros. Ah, Igor, mas foram bons 2 anos para a economia? Mais ou menos. Se você for parar para pensar, em 2018 agora teve greve dos caminhoneiros em maio. Em 2017 teve o famoso Joesley Day. Como assim Joesley Day? Foi o dia que o Joesley, na delação da JBS, soltou os áudios que colocavam Lula, colocavam autopresidenciáveis do Brasil aí
na zona de corrupção da JBS. Ah, jogou 200 milhões de dólares pro Lula, jogou não sei quantos milhões para não sei quem. E aí a bolsa passou por um circuit break. O que é circuit break? Quando ela cai muito e ela fica mais de 10 minutos suspensa até as ações voltarem ao normal. Ela caiu inteira, a bolsa caiu inteira, todo mundo tomou naquele dia, todo mundo acabou tendo uma carteira negativa e a Alaska caiu também, igual vocês podem ver aqui no gráfico. Ó. O gráfico que eu mostrei de 650% CDI, a gente vê duas quedas que eu marquei aqui em vermelho. A primeira, o Joesley Day, e a segunda, greve dos caminhoneiros. Mas Igor, se ele cai tanto assim, por que eu vou investir nele? Se você tiver um perfil para isso, um perfil agressivo, um perfil mais arrojado, lógico que você vai investir. Para mais que duplicar seu capital em 2 anos, lógico que vale a pena. Mas se você tiver um perfil mais conservador, que não consegue ver um dia negativo a sua conta, não invista nele. Porque você pode ver nas duas marcações em vermelho aqui, que em uma vez ele ficou bem abaixo da CDI e bem abaixo do normal do mercado, ficou abaixo da Ibovespa também, que foi durante o Joesley Day, esse dia caiu muito, e no outro mês inteiro ficou em maio desse ano, de 2018, com a greve dos caminhoneiros, que caiu muito também. Aí você pensa assim, pô, se eu aguento isso, entendo como uma volatilidade de curto prazo, eu pego o fundo. Se eu não aguento, eu não pego. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vou colocar um trechinho da entrevista do gestor Henrique Breda durante a Expert, que é um evento da XP Investimentos aqui no Brasil, que é muito grande, é o maior evento de investimentos da América Latina. Se você tem curiosidade de como pegar esse fundo ou como ter uma assessoria personalizada, deixa aqui seus comentários, que de forma gratuita a gente vai batendo papo, vai se trocando conselho e vamos ajudar o brasileiro a investir melhor. Fica aí um trechinho da entrevista dele para vocês terem uma ideia de como que o gestor pensa com relação aos fatos econômicos e um pouco do histórico aí do nosso país. Beleza? Muito obrigado e tchau, tchau. Estou aqui com o Henrique Breda, um dos gestores do Alaska, figura já bem conhecida de vocês. A gente vai bater um papo sobre o fundo, sobre o cenário. Muito obrigado por estar aqui, Breda, pela oportunidade de estar aqui com a gente. É uma oportunidade muito bacana de vocês entenderem um pouquinho do que o Breda e o que o resto do pessoal da Alaska está pensando sobre o cenário. Obrigadão mesmo por ter vindo aí. Não, obrigado, a gente que agradece a oportunidade e a força e a confiança que vocês dão pra gente, né? Pra gente é uma satisfação estar aqui, é a primeira vez que a gente vem como expositor. A gente já participou o ano passado como convidados da corretora, a gente foi encantado com o volume de pessoas, né? A presença massiva de todos os participantes de mercado. E agora parece que dobrou, né? O que era ano passado, dobrou. A XP só faz isso, só dobra, né? Todo ano dobrando. E o Alaska multiplica por 10, né? Por 10 seria muito, mas a gente está crescendo bem também. Bacana. Vocês veem aqui atrás, pessoal, aqui até não parece muito, mas tem 18 mil pessoas, 15 mil pessoas aqui atrás, uma feira gigantesca. Os bancos vêm aqui, as hastes vêm aqui se expor nos seus estandes para falar sobre os produtos, sobre os fundos. É a primeira vez aqui da Alaska, né? Bacana, né? Um lugar bacana, a gente reúne todo mundo do mercado, fazer um network, conversar um pouquinho sobre o cenário, fazer o contato aí. Também serve para os investidores que querem vir aqui conhecer quem cuida do dinheiro deles, é uma oportunidade bacana. Breda, vamos falar então do Alaska, que aí tu domina, é teu campinho aí, né? Bom, acho que dispensa apresentação sobre a AST, a gente já conhece, todo mundo já conhece muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário do fundo, né? O que vocês estão vendo para os próximos dias, para o próximo mês. A gente está no linear ali, a gente está chegando na última reta da corrida, na última curva da corrida, vai fechar aí a eleição. Está totalmente incerto, mas como você mesmo me falou, tanto faz, mais ou menos isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho o que vocês estão vendo, se tem alguma coisa diferente no momento, continua tudo igual, vocês estão tranquilos. Passa um pouquinho pra gente do teu conhecimento. A gente acha que fundamentalmente a Bolsa ela é desconectada do ciclo político, né? Isso, grandes números. Então a Bolsa multiplica por 5, multiplica por 10 em 7, 8 anos, né? De forma errática, muito ruidosa, com muita volatilidade. E depois vem a fase ruim, a Bolsa cai, fica anos de queda, geralmente combinado com crises. E o político no meio do caminho, ele é refém da economia. Então a economia está muito mal, não importa muito o grupo político, começa a ter reformas, eles são necessárias
para sanar o problema do Estado, a queda de arrecadação, aumento de endividamento. Então, os problemas ficam mais nítidos quando a gente está na crise. E depois da bonança, a mesma coisa. Todos os governos, praticamente sem exceção, você tem gastos errados, você tem isenções fiscais, monta fundo soberano, resolve fazer besteiras com Quando o excesso. sobra dinheiro, faz besteira. Né? O governo é o reflexo do brasileiro médio. Gasta quando é demais, quando sobra, e aí tem que cortar gasto, cortar mensalidade, cortar natação, cortar net, quando precisa reduzir despesa. Legal. Então, nessa linha, só assim, a economia que faz o político, não o político que faz a economia. Exatamente. Então, o político ele dança conforme a música econômica. A não ser que a gente tenha um ditador aí, daí é outra situação, né? Não, no caso do Brasil, até a nossa origem histórica, uma sociedade que é relativamente conservadora, tem uma certa presença da religião, o exército nosso não é revolucionário, é um exército de contenção, um exército de centro. Você pega a própria composição do capitalismo brasileiro, não é um capitalismo americano, mas não é um capitalismo argentino ou venezuelano de poucas empresas. Aqui tem 500, 600, 700 empresas muito grandes. Então, o Brasil tem uma relevância e tem um tamanho que tende a deixar ele perto do centro. Então a gente não radicaliza para a direita, a gente não radicaliza para a esquerda, embora os discursos na campanha possam flertar com esses extremos para tentar ganhar nicho de votos. Peixe, né? Isso. Mas na hora em que você senta na cadeira, você tem que tomar conta né, fazer a lista resolver a lista de problemas. Então reforma aqui, lá, tal. Quando o dinheiro acaba, agora, quando é o caso agora. E aí o governo cai, é um ciclo vicioso que nenhum governante quer. Então assim, nesse ano a nossa indústria ela é majoritariamente de curto prazo. Então você tem os fundos multimercados que ficaram gigantescos, são fundos que tudo bem, comportam um mês negativo, 2 meses negativos, terceiro já começa a deixar o cotista um pouco chateado. 6 meses ruim é muito ruim para um fundo multimercado. Então, já um fundo de ação, embora o cotista fique chateado, ele aguenta. Ele já tá xingando o gestor, já tá xingando o assessor, já mas todo mundo. Ele é mais turrão, ele já quis renda variável, então ele aguenta mais. Hoje a TLP ela tá próxima da Selic. Antes a TJLP, dependendo, chegava a 3, 4%, e dependendo do subsídio. Isso que quando a gente tinha juro a 14,25 e o cara pegava 3, Exato. 4. Isso é inflacionário. Então, algumas evidências a gente já tem, né? Então o dólar saiu de 3, alguma coisa, para 4 e a inflação não apareceu. É óbvio muita gente falou, com esse dólar aí a inflação vai começar a aparecer. Até agora não. E qual que é a relação direta isso aí? Porque a pessoa já faz um link. Não, a gente consome muito produto dolarizado, então o dólar sobe e automaticamente a gente vai ter inflação. É que existem... Então, você tem a TLP, nova TLP, que inibe a inflação. Você tem, por exemplo, a tecnologia. O quanto que o WhatsApp barateou ligação telefônica, né? Então, isso só para dar um exemplo bem simples, mas o e-commerce, o WhatsApp, a tecnologia, ela é deflacionária. Ela traz uma componente deflacionária para a economia. Então, talvez, né, depois desse balaio de gato aqui, o Brasil ele fique com uma inflação estrutural de fato mais baixa, o que vai provocar uma Selic estruturalmente mais baixa. Então a gente está numa Selic para estimular a economia de 6,5%. Talvez no próximo ciclo de alta isso vá para no máximo 8%. Pois é, mas aí se fala que a nossa taxa de juros estrutural, que ninguém sabe fazer essa conta direito, né? Tem várias fórmulas aí, o Banco Central divulga uma, as ASTs divulgam outra, cada um tem uma forma de calcular, mas reza a lenda que está em torno de 5, mais ou menos a que o Banco Central divulgou, pelo menos. Hoje a gente está com uma metade disso, é totalmente estimulativo, né? Essa a gente não vai ver pressão. Então, não porque a gente tem capacidade ociosa e tudo mais. Eu acho que para a gente ver alguma pressão inflacionária, eu acho que pode demorar um tempo. Desde o espaço de PIB que a gente tem para ganhar de volta, até os efeitos do crédito do banco público que está escasso, né? Não é uma impressão de dinheiro muito abrupta. E para a gente começar a ver um PIB de 4, 5%, que isso começa a aquecer a economia,
Até a gente que é um pouco otimista, a gente não espera isso acontecer nos próximos 4, 5 anos. Então tá, Talvez 5, mas... tá tranquilo no cenário. Mas daí mesmo a gente subindo, a gente tiver uma inflação de 4, 4,5 e subir o juro para 8, a gente continua com o estrutural em 3,5. Ou essa história de estrutural aí é muito variável, depende muito do resto. Assim, a gente acha que uma inflação de 5, uma Selic qualquer coisa entre 8 e 10 é totalmente possível, mas seria topo de ciclo, né? 10%, mas está bem longe do 14%. Sim. Quer dizer que a gente conseguiu ganhar uns 4 pontos aí em 5, 6 anos? Tá ótimo.